a espada de um cavaleiro. A aflição tomou conta de Eragon quando ele acordou. Embora mantivesse os olhos fechados, não conseguia deter uma nova torrente de lágrimas. Ele tentava se lembrar de alguma coisa, procurava alguma ideia que o ajudasse a preservar a sanidade. Não posso viver assim, lastimou-se. Então não viva assim. As palavras de Saphira reverberaram na mente dele. Como? Geralt partiu para sempre, e com o tempo terei o mesmo destino. Amor, família, realizações, tudo isso é tirado de nós e ficamos sem nada. Que valor tem as coisas que fazemos? O valor está no ato. O seu valor acaba quando você se rende ao desejo de mudar, de viver a vida. As opções estão à sua frente. Escolha uma e dedique-se a ela. As ações darão a você uma nova esperança e um novo propósito. Mas o que posso fazer? A única orientação verdadeira está dentro do seu coração. Nada menos do que o seu desejo supremo pode ajudá-lo. Ela o deixou pensando em suas afirmações. Eragon examinou suas emoções. Ficou surpreso ao ver que, mais do que o pesar, também achou dentro de si uma raiva abrasadora. O que você quer que eu faça? Que vá atrás dos estranhos? Isso. A resposta franca o confundiu. Ele respirou fundo, tremendo. Por quê? Recorda-se do que você disse na espinha? Como você me lembrou dos seus deveres enquanto dragão? E como voltei com você, apesar de meus instintos dizerem o contrário? Então você também deve se controlar. Eu pensei e refleti muito nos últimos dias e percebi o que significa ser um dragão e um cavaleiro. O nosso destino é tentar fazer o impossível, tentar realizar grandes feitos apesar do medo. É a nossa responsabilidade quanto ao futuro. Não importa o que você diga, essas razões não são fortes o bastante para eu partir, gritou Eragon. Então, aqui vão mais outras. As minhas pegadas foram vistas e as pessoas estão cientes da minha presença. Finalmente eu serei exposta. Além disso, não resta mais nada aqui para você. Não há mais fazenda, família e... Horan não morreu, disse ele com veemência. Mas se você ficar, terá de explicar o que aconteceu de verdade. Ele tem o direito de saber como e por que o pai dele morreu. O que ele fará assim que souber da minha existência? Os argumentos de Saphira giravam na mente de Eragon, mas ele não queria pensar na ideia de deixar o Vale Palancar, pois lá era o seu lar. Entretanto, o pensamento de se vingar contra os estranhos era algo extremamente confortante. Eu sou forte o bastante para isso? Você me tem. A dúvida o assolava. Seria uma coisa desesperada e radical de se fazer. O desprezo por sua indecisão aumentou e um sorriso hostil surgiu em seus lábios. Saphira estava certa. Nada importava mais, exceto o ato em si. Agir é o certo. E o que lhe daria mais satisfação do que caçar os estranhos? Uma energia incrível e uma grande força começaram a crescer dentro dele, reunindo suas emoções e forjando-as em uma barra sólida de ira com uma palavra gravada nela: vingança. A cabeça dele latejou quando falou com convicção: eu vou me vingar. Interrompeu o contato com Saphira e levantou-se da cama. Seu corpo estava tenso como uma mola de aço apertada. Ainda era de manhã bem cedo, dormira apenas algumas horas. Nada é mais perigoso do que um inimigo que não tem nada a perder, pensou ele, e é isso que eu virei. Ontem ele tinha dificuldade para andar aprumado, mas agora movia-se com mais segurança, era mantido ereto por sua força de vontade implacável. A dor que seu corpo produzia foi desafiada e ignorada. Quando saía sorrateiramente da casa, ouviu o murmúrio de duas pessoas conversando. Curioso, parou para escutar. Ellan falava com sua voz delicada. Um lugar onde ficar, nós temos espaço de sobra. Horst respondeu algo inaudível com sua voz grave. O pobre rapaz, respondeu Ellan. Desta vez, Eragon conseguiu ouvir a resposta de Horst. Talvez, e houve uma pausa longa. Andei pensando no que Eragon disse e acho que ele não nos contou tudo. Como assim, quis saber Ellan? Havia um tom de preocupação em sua voz. Quando fomos até a fazenda, havia marcas na estrada ao lado da maca na qual ele arrastou Geralt. Depois chegamos a um ponto em que a neve estava repleta de pegadas, remexida. Os rastros e sinais da maca pararam ali, mas também vimos as mesmas pegadas gigantes da fazenda. E quanto às pernas dele? Não acredito que ele não tenha notado a perda de tanta pele. Eu não queria pressioná-lo antes, mas acho que agora farei mais pressão. Talvez o que viu o assustou tanto que não quer falar sobre isso, sugeriu Ellan.
Você viu como ele estava confuso. E isso ainda não explica como conseguiu trazer Geralt até perto da cidade sem deixar nenhum rastro. Saphira estava certa, pensou Eragon. É hora de partir. Muitas perguntas de muitas pessoas. Mais cedo ou mais tarde todos descobrirão as respostas. Ele continuou a andar pela casa, ficando tenso sempre que o piso rangia. As ruas estavam vazias, poucas pessoas saíam a essa hora do dia. Ele parou um instante e fez força para se concentrar. Não preciso de um cavalo. Saphira será minha montaria, mas preciso de uma sela. Ela pode caçar para nós dois, então não preciso me preocupar com a comida, embora eu deva arranjar um pouco agora. E as outras coisas de que preciso acharia enterradas na nossa casa. E foi até o curtume de Jedrick nos arredores de Carvahal. O cheiro horrível o fez encolher-se, mas não parou e seguiu em direção ao barracão perto de uma colina onde as peles curadas eram guardadas. Ele pegou 3 peles grandes de vaca da fileira pendurada no teto. O roubo fez Eragon sentir-se culpado, mas ele ponderou. Não é um roubo de verdade. Pagarei Jedrick algum dia e ao Rost também. Eragon enrolou o couro grosso e levou até um aglomerado de árvores longe do vilarejo. Ele escondeu as peles entre os galhos de uma árvore e voltou para Carvahal. Agora vou arranjar comida. Foi até a taverna com a intenção de tirar comida de lá, mas depois deu um sorriso maroto e mudou de direção. Se ia roubar, que fosse de Sloan. Entrou sorrateiramente na casa do açougueiro. A porta da frente ficava trancada sempre que Sloan não estava lá, mas a porta lateral ficava fechada com uma fina corrente que ele conseguiu quebrar facilmente. Os cômodos lá dentro estavam escuros. Tateou cegamente até que suas mãos encontraram pilhas de carne enroladas com panos. Eragon enfiou o máximo possível das peças de carne debaixo de sua camisa, voltando correndo para a rua e furtivamente fechando a porta. Uma mulher gritou o nome dele ali perto. Ele segurou a parte de baixo de sua camisa para que a carne não caísse e se abaixou ao virar uma esquina. Tremeu quando Horst passou entre 2 casas a poucos metros de distância. Eragon correu assim que Horst saiu de vista. Suas pernas queimavam enquanto corria por um beco de volta às árvores. Escondeu-se em meio aos troncos e virou-se para ver se estava sendo perseguido. Não havia ninguém por perto. Aliviado, respirou mais tranquilo e foi pegar o couro na árvore, mas não estava mais ali. Está indo a algum lugar? Eragon se virou depressa. Bronn fez uma cara feia para ele. Havia uma ferida feia na lateral de sua cabeça. Um espadinho pendia de seu cinto em uma bainha marrom. As peles estavam nas mãos dele. Eragon estreitou os olhos irritado. Como aquele velho conseguiu espionar o que ele estava fazendo? Tudo estava tão quieto que podia jurar que não havia ninguém por perto. Trate de me devolver isso, disparou. Por quê? Para que você possa fugir antes mesmo de Geralt ser enterrado? A acusação foi dura. Isso não é da sua conta, gritou visivelmente nervoso. Por que você me seguiu? Eu não segui, resmungou Bronn. Estava esperando você aqui. Bem, aonde está indo? A lugar nenhum. Eragon jogou-se em direção às peles e tirou-as das mãos de Bronn, que não fez nada para impedi-lo. Espero que tenha carne o bastante para alimentar o seu dragão. Eragon ficou paralisado. O que você está falando? Bronn cruzou os braços. Não brinque comigo. Sei de onde vem aquela marca na sua mão. A Gideon Ignásia, a palma brilhante. Você tocou um dragão recém-nascido. Sei porque você me procurou para fazer todas aquelas perguntas e sei mais uma vez que os cavaleiros vivem. Eragon soltou o couro e a carne. Finalmente aconteceu, eu preciso fugir. Não posso correr mais do que ele com as pernas machucadas. Mas se Saphira... gritou. Durante alguns segundos agonizantes, ela não respondeu, mas depois sim. Nós fomos descobertos, eu preciso de você. Ele enviou-lhe uma imagem de onde estava e ela decolou imediatamente. Agora ele tinha apenas de se livrar de Bronn. Como você descobriu? Perguntou Eragon com uma voz cavernosa. Bronn olhou para o horizonte e mexeu os lábios sem produzir som algum, como se estivesse falando com outra pessoa. Depois ele disse... Havia pistas e detalhes por toda parte, eu só tive de prestar atenção. Qualquer um com o conhecimento apropriado teria feito o mesmo. Diga, como está o seu dragão? Ela está bem, disse Eragon. Nós não estávamos na fazenda quando os estranhos chegaram. Ah, as suas pernas, você estava voando? Como Bronn deduziu,
E se os estranhos o tivessem forçado a fazer isso? Talvez eles queiram que Brown descubra onde estou indo para preparar uma emboscada. E onde está Safira? Ele a procurou com a mente e achou-a circulando no alto acima deles. Venha. Não, esperarei a hora certa. Por quê? Por causa do massacre em Dororeaba. O quê? Brown se recostou em uma árvore com um leve sorriso no rosto. Eu falei com ela e ela concordou ficar acima de nós até resolvermos as nossas diferenças. Como você pode ver, você não tem escolha a não ser responder às minhas perguntas. Agora diga aonde você está indo. Confuso, Eragon pôs a mão em sua têmpora. Como Brown conseguiu falar com a Safira? Sua nuca doía e as ideias se agitavam em sua mente. Mas voltava sempre à mesma conclusão. Ele tinha de contar alguma coisa ao velho. Ele disse: eu ia encontrar um lugar seguro para ficar até as minhas feridas sararem. E depois disso? A pergunta não podia ser ignorada. A dor na cabeça piorou. Era impossível pensar, nada mais parecia estar claro. Tudo o que queria era contar a alguém os eventos ocorridos nos últimos meses. Ele ficava arrasado ao pensar que seus segredos causaram a morte de Geralt. Ele desistiu e disse trêmulo: eu ia atrás dos estranhos para matá-los. É uma tarefa gigantesca para alguém tão jovem, opinou Brown em um tom de voz normal, como se Eragon tivesse proposto a coisa mais óbvia e apropriada para se fazer. Certamente é um esforço válido e você está apto a realizá-lo, mas também me ocorre que alguma ajuda não seria nada mal. Esticou o braço para trás de um arbusto e pegou um grande embrulho. O tom de sua voz ficou mais ríspido. E também não ficarei para trás enquanto um jovem sai por aí com um dragão. Será que ele está oferecendo ajuda de verdade ou está preparando uma armadilha? Eragon tinha medo do que seus inimigos misteriosos podiam fazer. Mas Brown convenceu Safira a acreditar nele e eles conseguiram conversar por telepatia. Se ela não está preocupada, decidiu então deixar as suspeitas de lado por hora. Eu não preciso de ajuda, disse Eragon, e acrescentou rudemente, mas você pode vir. Então é melhor irmos logo, disse Brown. Seu rosto ficou imóvel por um momento. Acho que o seu dragão vai ouvi-lo de novo. Safira? Perguntou Eragon. Fale. Ele resistiu à ânsia de interrogá-la. Você pode nos encontrar na fazenda? Posso. Vocês chegaram a um acordo? Acho que chegamos. Ela interrompeu o contato e voou para longe. Eragon olhou para Carvajal e viu pessoas correndo de casa em casa. Acho que estão procurando por mim. Brown levantou uma sobrancelha. Provavelmente. Vamos. Eragon hesitou. Eu gostaria de deixar uma mensagem para Horan. Não parece certo fugir sem contar a ele o motivo. Já cuidei disso, tranquilizou Brown. Deixei uma carta para ele com a Gertrude explicando algumas coisas. Também tive o cuidado de alertá-lo quanto a certos perigos. Isso será satisfatório? Eragon concordou com a cabeça. Enrolou a carne com o couro e começou a andar. Tiveram o cuidado de ficar fora da vista até chegarem à estrada, depois apertaram o passo ansiosos para se distanciarem de Carvajal. Eragon avançava determinado, as suas pernas queimavam. O ritmo acelerado da caminhada liberou a sua mente para pensar. Assim que chegarmos em casa, não darei mais um passo com Brown até obter algumas respostas, pensou ele decidido. Espero que ele possa me falar mais sobre os cavaleiros e sobre quem vou enfrentar. Quando os restos da fazenda ficaram ao alcance da vista, as sobrancelhas de Brown se ergueram com raiva. Eragon ficou consternado quando viu como a natureza reclamava a fazenda de volta. Neve e terra já começavam a se empilhar dentro da casa, ocultando a violência do ataque dos estranhos. Tudo o que restava do galpão era um retângulo de fuligem que se deteriorava rapidamente. Brown virou depressa a cabeça para o alto quando o som das asas de Safira surgiu acima das árvores. Vindo por trás, ela mergulhou na frente deles, quase raspando na cabeça dos dois. Cambalearam quando um golpe de ar os atingiu. As escamas de Safira brilharam quando circundou a fazenda e pousou graciosamente. Brown andou para a frente com uma expressão ao mesmo tempo solene e alegre. Os olhos dele brilhavam. Uma lágrima brilhou na maçã do seu rosto antes de desaparecer em sua barba. Ele ficou parado um tempo ofegante enquanto a observava, e ela a ele. Eragon ouviu balbuciando algo e se aproximou para escutar. Então vai começar de novo. Mas como e onde terminará?
Minha visão está encoberta. Não posso dizer se será uma tragédia ou uma farsa, pois elementos dessas duas coisas estão presentes. Seja como for, minha posição não mudou e eu... O que ele dizia foi sumindo aos poucos enquanto Saphira se aproximava orgulhosamente deles. Eragon passou por Bronn fingindo não ter ouvido nada e cumprimentou-a. Havia algo diferente entre eles agora, como se conhecessem mais intimamente, embora ainda fossem estranhos. Ele acariciou o pescoço dela e a palma da mão dele formigou quando suas mentes se tocaram. Uma grande curiosidade veio dela. Nunca vi humanos, exceto você e Geralt, e ele estava muito ferido, explicou. Você já viu pessoas através dos meus olhos. Não é a mesma coisa. Ele se aproximou e virou sua cabeça comprida para poder examinar Bronn com um grande olho azul. Vocês realmente são criaturas esquisitas, disse de modo crítico e continuou a olhar para ele. Bronn ficou imóvel enquanto ele farejava o ar e depois estendeu a mão a ela. Saphira abaixou a cabeça lentamente e deixou que ele tocasse a sua testa. Soltando um bufo, ela pulou para trás e se escondeu atrás de Eragon. A cauda abanava no chão. O que foi? Perguntou Eragon, mas ela não respondeu. Bronn virou-se para ela e perguntou em voz baixa. Qual é o nome dela? Saphira. Uma expressão peculiar se formou no rosto de Bronn. Ele bateu com a ponta do seu cajado no chão com tanta força que as juntas dos seus dedos ficaram brancas. De todos os nomes que você me deu, esse foi o único que ela gostou, e acho que era apropriado para ele, acrescentou Eragon rapidamente. De fato, aqueceu Bronn. Havia algo na voz dele que Eragon não conseguiu identificar. Será que era perda, admiração, medo, inveja? Ele não tinha certeza, poderia ser tudo isso ou nada disso. Bronn elevou o tom da voz e disse: Saudações, Saphira, é uma honra conhecê-la. Ele fez um trejeito estranho com a mão e se curvou. Eu gosto dele, disse Saphira baixinho. É claro que gosta, todo mundo gosta de ser bajulado. Eragon tocou no ombro e foi para casa em ruínas. Saphira foi atrás dele com Bronn. O velho estava com uma aparência vibrante, viva. Eragon entrou na casa e arrastou-se por baixo da porta, atrás da qual estavam os restos do seu quarto. Ele mal o reconheceu sob as pilhas de madeira quebrada. Guiado pela memória, procurou no lugar onde ficava uma parede interna e achou sua saca vazia. Parte da armação estava quebrada, mas o dano podia ser reparado facilmente. Ele continuou a remexer nos destroços e por acaso achou a ponta de seu arco que ainda estava em seu tubo de pele de veado. Embora o couro estivesse arranhado e gasto, ele ficou feliz ao ver que a madeira do arco estava intacta. Até que, enfim, um pouco de sorte, ele esticou o arco e puxou para testá-lo. O arco se curvou graciosamente, sem estalar ou rachar. Satisfeito, começou a calçar a aljava das flechas que achou soterrada bem perto. Muitas das flechas estavam quebradas. Afrouxou o arco e passou junto com a aljava para Bronn, que disse: É preciso ter um braço forte para puxar isto. Eragon aceitou o elogio em silêncio. Procurou no resto da casa outros itens que poderiam ser úteis e jogou os objetos perto de Bronn. Era uma pilha bem pequena. E agora? Perguntou Bronn. Os olhos dele estavam brilhantes e inquisidores. Eragon olhou para o lado. Acharemos um lugar para nos esconder. Tem algum em mente? Tenho. Eragon embrulhou todos os suprimentos, exceto o arco, formando um embrulho apertado e o amarrou. Jogando-o nas costas, ele disse: Por aqui, e saiu na direção da floresta. Saphira, siga-nos pelo ar. As suas pegadas são facilmente visíveis e fáceis de seguir. Tudo bem, e ela decolou atrás deles. O destino deles ficava perto, mas Eragon tomou uma rota tortuosa para confundir quem quisesse persegui-los. Passou mais de uma hora até que ele finalmente parasse perto de um arbusto bem escondido. A clareira que havia no bosque era grande o bastante para abrigar uma fogueira, 2 pessoas e um dragão. Esquilos vermelhos corriam nas árvores reclamando em protesto da intrusão deles. Bronn se soltou dos galhos de uma videira e olhou em volta interessado. Alguém mais conhece este lugar? Perguntou ele. Não, eu o achei quando nos mudamos para cá. Levei uma semana para chegar até o centro e outra para retirar todos os galhos mortos. Saphira pousou ao lado deles e dobrou as asas, tendo cuidado de evitar os espinhos. Ela se enroscou, quebrando galhos finos com suas escamas duras e descansou a cabeça no chão.
Seus olhos misteriosos os observavam atentamente. Brown inclinou-se sobre o seu cajado e fixou o olhar nela. Seu escrutínio deixou Eragon nervoso. Eragon os observou até que a fome o forçou a agir. Ele fez uma fogueira, encheu uma panela com neve e a colocou em cima das chamas para derretê-la. Quando a água estava quente, cortou pedaços de carne e os jogou na panela junto com uma pitada de sal. Não é uma refeição de primeira, pensou com raiva, mas vai servir. Provavelmente comerei só isso por algum tempo, então é melhor ir me acostumando. O cozido fervia em fogo brando silenciosamente, soltando um rico aroma na clareira. A ponta da língua de Saphira saiu de sua boca e provou o ar. Quando a carne estava macia, Brown se aproximou e Eragon serviu a comida. Eles comeram em silêncio, evitando cruzar os olhares. Depois, Brown pegou o cachimbo e acendeu vagarosamente. "Por que é que você quer viajar comigo?" perguntou Eragon. Uma nuvem de fumaça saiu dos lábios de Brown e subiu em espiral através das árvores até desaparecer. "Tenho interesse pessoal em mantê-lo vivo", disse. "Como assim?" exigiu uma resposta a Eragon. "Falando diretamente, sou um contador de histórias e acho que você dará uma boa história. Você é o primeiro cavaleiro a existir fora do controle do rei em mais de 100 anos. O que acontecerá? Você perecerá como um mártir? Você se juntará aos Varden ou matará o rei Galbatorix? São perguntas fascinantes e estarei presente para ver todos os detalhes, não importa o que eu tenha de fazer." Um nó se formou no estômago de Eragon. Ele não podia se ver fazendo nenhuma daquelas coisas, muito menos se tornar um mártir. "Eu quero a minha vingança, mas quanto ao resto não tenho nenhuma ambição." "Tudo bem, mas diga-me, como consegue falar com Saphira?" Brown colocou mais fumo em seu cachimbo sem pressa. Depois de acendê-lo mais uma vez e de colocá-lo na boca, ele disse: "Muito bem, se você quer respostas, respostas você terá, mas talvez nem todas sejam do seu agrado." Ele se levantou, trouxe o seu embrulho para perto do fogo e tirou um longo objeto envolvido com um pano. Devia ter mais ou menos 1,5 metros e pelo jeito como ele segurava, devia ser bem pesado. Retirou o pano, faixa por faixa, como se uma múmia estivesse sendo descoberta. Eragon estava admirado e imobilizado quando uma espada foi revelada. O botão da espada era dourado e tinha a forma de uma lágrima com as laterais cortadas e tinha um rubi do tamanho de um pequeno ovo. O punho estava envolto por um fio prateado, polido até que brilhasse como uma estrela. A bainha era vermelha como vinho e lisa como vidro, adornada unicamente por um estranho símbolo negro entalhado nela. Ao lado da espada estava um cinto de couro com uma pesada fivela. A última faixa de pano caiu e Brown passou a arma para Eragon. O punho encaixou-se na mão de Eragon como se tivesse sido feito para ele. Eragon desembainhou a espada lentamente, ela deslizou para fora da bainha sem produzir nenhum ruído. A lâmina lisa tinha uma cor vermelha que refletia todas as cores do arco-íris e brilhou com a luz da fogueira. As laterais afiadas se curvavam graciosamente até formarem uma ponta afiada. Uma duplicata do símbolo negro estava inscrita no metal. O balanceamento da espada era perfeito, parecia uma extensão do braço dele, ao contrário das ferramentas brutas da fazenda com as quais ele estava acostumado. Um ar poderoso pairava sobre ela, como se uma força que não pudesse ser detida residisse em seu âmago. Ela foi criada para as convulsões violentas da batalha, para tirar a vida dos homens, porém também contava com uma beleza incrível. "Uma vez essa espada já foi de um cavaleiro", disse Brown sério. Quando um cavaleiro terminava o seu treinamento, os elfos o presenteavam com uma espada. Os métodos do forjamento continuam sendo segredo. Portanto, as espadas deles são eternamente afiadas e nunca enferrujam. O costume era que a cor da lâmina combinasse com a cor do dragão do cavaleiro, mas acho que podemos fazer uma exceção neste caso. O nome dessa espada é Zarok. Eu não sei o que significa, talvez algo pessoal para o cavaleiro que a possuía. Ele observou Eragon brandindo a espada. "Onde a conseguiu?" quis saber Eragon. Ele, relutantemente, voltou a colocar a espada na bainha e tentou entregar a arma, mas Brown não fez nenhum movimento para pegá-la. "Não importa", respondeu Brown. "Apenas direi que tive de passar por uma série de aventuras perigosas e desagradáveis para obtê-la. Considere a sua.
Você tem mais direito de reclamá-la do que eu, e antes de tudo, acho que precisará dela. A oferta pegou Eragon desprevenido. É um presente magnífico, obrigado. Sem saber mais o que dizer, ele correu a mão pela bainha. Que símbolo é este? Perguntou Eragon. Essa era a insígnia do cavaleiro. Eragon tentou interromper, mas Bronn olhou fixamente para ele até que ficasse em silêncio. Bem, se você realmente quer saber, qualquer pessoa pode aprender a falar com um dragão se tiver o treinamento apropriado. E ele ergueu um dedo para dar ênfase. Aprender somente não significa nada. Eu sei mais sobre dragões e sobre suas habilidades do que qualquer outra pessoa viva. Sozinho, você poderia levar anos para aprender o que tenho para lhe ensinar. Ofereço o meu conhecimento como um atalho, e quanto a como eu sei tantas coisas, guardarei isso para mim. Saphira levantou-se quando Bronn acabou de falar e foi zanzando até Eragon, que desembainhou a espada e mostrou-lhe a lâmina. A espada tem poder, disse Saphira, tocando a ponta da arma com o nariz. A cor iridescente do metal ondulou como água ao encostar nas escamas. Saphira ergueu a cabeça, bufando satisfeita, e a espada voltou à sua aparência normal. Eragon, perplexo, colocou-a na bainha. Bronn ergueu uma sobrancelha. É sobre esse tipo de coisa que estou falando. Os dragões nos surpreendem constantemente. Coisas acontecem em volta deles, coisas misteriosas que seriam impossíveis de acontecer em qualquer outro lugar. Embora os cavaleiros trabalhassem com os dragões durante séculos, eles nunca entenderam completamente todas as habilidades dessas criaturas. Alguns dizem que até mesmo os dragões não conhecem a completa magnitude de seus próprios poderes. Estão ligados com essa terra de tal forma que conseguem superar grandes obstáculos. O que Saphira acabou de fazer ilustrou o que falei antes. Há muitas coisas que você não sabe. Houve uma longa pausa. Pode ser, mas posso aprender, argumentou Eragon. E os estranhos são a coisa mais importante que preciso conhecer melhor agora. Você tem alguma ideia de quem eles sejam? Bronn respirou fundo. Eles são chamados de Azaki. Ninguém sabe se esse é o nome da raça deles ou se é como escolheram chamar a si mesmos. Não importa, e se eles têm nomes individuais, os mantém em segredo. Os Azaki nunca foram vistos antes de Galbatorix tomar o poder. Ele deve tê-los achado em uma de suas viagens e alistou-os para servi-lo. Sabe-se pouco ou quase nada sobre eles. Entretanto, eu posso garantir isso, não são humanos. Quando vi de relance a cabeça de um deles, parecia ter algo que lembrava um bico e tinha olhos negros do tamanho do meu punho, e ainda é um mistério para mim como conseguem falar. Sem nenhuma dúvida, o resto do corpo deles não é menos estranho. É por isso que se cobrem com mantos o tempo todo, independentemente da temperatura. Quanto ao poder deles, são mais fortes do que qualquer homem e podem saltar a incríveis alturas, mas não podem usar magia. Você deve agradecer por isso, pois se pudessem você estaria há muito tempo sob o domínio deles. Também sei que tem uma forte aversão à luz do sol, embora isso não possa detê-los se estiverem determinados. Nunca cometa o erro de subestimar um Azaki, pois eles são espertos e cheios de golpes baixos. Quantos deles existem? Perguntou Eragon, imaginando como Bronn poderia saber tantas coisas. Pelo que sei, somente os 2 que você viu. Pode haver mais, porém eu nunca ouvi falar deles. Talvez sejam os últimos de uma raça em extinção. Sabe, eles são os caçadores de dragões pessoais do rei. Sempre que chegam a Galbatorix boatos de que há um dragão à solta, ele manda os Razak para investigar. Geralmente um rastro de morte o segue. Bronn soprou uma série de anéis de fumaça e observou-os flutuar para cima entre os arbustos. Eragon ignorou os anéis até notar que eles mudavam de cor e que corriam de um lado para o outro. Bronn piscou o olho de modo maroto. Eragon estava certo de que ninguém havia visto Saphira, então como Galbatorix poderia saber da existência dela? Quando ele expressou as suas objeções, Bronn disse: Você está certo, parece pouco provável que alguém de Carvahal tenha informado o rei. Por que você não me conta onde achou o ovo e como criou Saphira? Isso pode ajudar a esclarecer a questão. Era maravilhoso poder, enfim, confidenciar aquilo tudo a alguém. Bronn fez algumas perguntas, mas ouviu atentamente na maior parte do tempo. O sol estava para se pôr quando Eragon terminou de contar sua história. Os 2 estavam em silêncio quando as nuvens começaram a ganhar uma coloração suave cor-de-rosa. Eragon finalmente quebrou o silêncio.
Eu só queria saber de onde ela veio, mas Safira não lembra. Brown ergueu a cabeça. Não sei, você esclareceu muitas coisas para mim. Eu tenho certeza de que ninguém além de nós dois viu Safira. Os Razak devem ter um informante fora deste vale, alguém que provavelmente deve estar morto. Você passou por maus pedaços e conseguiu fazer muitas coisas sozinho. Eu estou impressionado. Eragon olhava perplexo para o horizonte e depois perguntou: o que aconteceu com a sua cabeça? Parece que alguém bateu em você com uma pedra. Não foi nada disso, mas é um bom palpite. Ele deu uma forte tragada no cachimbo. Eu estava espionando no acampamento dos Razak à noite, tentando aprender o máximo possível sobre eles, quando eu fui surpreendido nas sombras. Foi uma boa armadilha, mas eles me subestimaram e consegui despistá-los. Mas, entretanto, disse-se contorcendo, não consegui sair de lá sem ganhar essa lembrança da minha estupidez. Atordoado, caí no chão e só recuperei a consciência no dia seguinte. Mas já era tarde demais, pois eles já haviam chegado à sua fazenda. Eu não podia detê-los, mas fui atrás deles assim mesmo. Foi quando nos encontramos na estrada. Quem ele pensa que é para achar que poderia lutar com os Razak sozinho? Eles o cercaram no escuro e ele só ficou atordoado? Perguntou Eragon irritado. Quando você viu a marca, Ghedo e Ignásia da minha mão, por que não me disse quem eram os Razak? Eu teria alertado Geralt em vez de ter ido primeiro até Safira e nós três poderíamos ter fugido. Brown suspirou. Eu não tinha certeza do que fazer naquela hora. Achei que poderia manter os Razak longe de você e assim que eles fossem embora eu falaria com você sobre Safira. Mas eles foram mais espertos do que eu. É um erro que lamento profundamente e que custou extremamente caro para você. Quem é você que saber Eragon ficando amargo de repente? Como é que um simples contador de histórias de um vilarejo tem uma espada verdadeira de cavaleiro? Como você sabe sobre os Razak? Brown bateu o seu cachimbo. Acho que já deixei bem claro que não falaria sobre isso. Meu tio está morto por causa disso. Morto, exclamou Eragon fazendo um movimento brusco com a mão. Só confiei em você até agora porque Safira o respeita, só isso. Você não é aquela pessoa que via em Carvajal durante todos esses anos. Explique-se. Durante um longo tempo, Brown olhou fixamente para a fumaça que serpenteava entre eles. Rugas profundas marcavam sua testa. Quando se mexeu, foi para dar apenas outra tragada. Finalmente, ele disse: provavelmente você não deve ter pensado nisso, mas passei a maior parte da minha vida fora do Vale Palancar. Foi apenas em Carvajal que adorei o status de contador de histórias. Já desempenhei vários papéis para muitas pessoas diferentes, tenho um passado complicado. Foi em parte por causa do desejo de fugir dele que vim para cá. Então não sou o homem que você pensou que sou. Ah, disparou Eragon, então quem você é? Brown sorriu gentilmente. Sou a pessoa que está aqui para ajudá-lo. Não despreze essas palavras, são as mais verdadeiras que já falei. Mas não responderei às suas perguntas. Por enquanto, você não precisa conhecer a minha história e, além disso, ainda não fez nada para merecer esse direito. Sim, eu tenho certos conhecimentos que Brown, o contador de histórias, nunca teria, mas sou mais do que ele. Você terá de aprender a viver com o fato de que eu não revelo detalhes da minha vida a qualquer um que pergunte. Eragon ficou olhando fixamente para ele. Vou dormir, disse, deixando o fogo. Brown não pareceu surpreso, mas havia tristeza em seus olhos. Esticou sua manta ao lado da fogueira, enquanto Eragon se deitava ao lado de Safira. Um silêncio frio pairou sobre o acampamento. Fazendo celas. Quando os olhos de Eragon se abriram, a lembrança da morte de Geralt caiu pesadamente sobre ele. Puxou o cobertor até a cabeça e chorou silenciosamente sob aquela proteção escura e aquecida. Era bom ficar ali embaixo, escondido do mundo exterior. Finalmente as lágrimas pararam de cair. Ele xingou Brown, depois relutante enxugou o rosto e se levantou. Brown preparava o café da manhã. Bom dia, disse ele. Eragon resmungou em resposta. Colocou os dedos gelados nas suas axilas e ficou agachado perto do fogo até a comida ficar pronta. Comeram rapidamente, tentando consumir a comida antes que ficasse fria. Quando terminou, Eragon lavou sua tigela com neve e estendeu o couro roubado no chão. O que você vai fazer com isso? Perguntou Brown. Não podemos levar conosco. Eu vou fazer uma cela para Safira. Disse Brown andando para a frente.
Bem, os dragões costumavam ter dois tipos de celas. O primeiro era duro e moldado como a sela de um cavalo, mas era demorado fazer esse tipo de cela, além de exigir ferramentas apropriadas, coisa que não temos agora. O outro tipo era fino e levemente acolchoado, nada mais do que uma camada de proteção extra entre o cavaleiro e o dragão. Essas celas eram usadas sempre que a velocidade e a flexibilidade fossem as prioridades, embora não chegassem nem perto das moldadas com relação ao conforto. Você sabe como elas eram? Perguntou Eragon. Melhor, eu sei como fazê-las. Então, por favor, faça, pediu Eragon afastando-se para o lado. Como queira, mas preste atenção. Algum dia você pode precisar fazer isso sozinho. Com a permissão de Saphira, Bronn mediu o pescoço e o peito dela. Depois cortou 5 pedaços de couro e fez mais ou menos uma dúzia de marcações nas peles. Após terem sido cortados, fez várias tiras compridas do que restou. Bronn usou as tiras para costurar tudo, mas ele tinha de fazer 2 buracos no couro para cada ponto. Eragon ajudou com essa tarefa. Nós complicados eram usados em vez de fivelas, e cada peça da cela era feita bem maior para acompanhar o crescimento de Saphira nos meses seguintes. A parte principal da cela foi feita com 3 pedaços idênticos, costurados com um pouco de enchimento entre eles. Na frente havia uma presilha grossa que se encaixava confortavelmente em volta de uma das escamas do pescoço de Saphira, enquanto os pedaços costurados dos lados cobriam a barriga e eram amarrados embaixo. Em vez de estribos, havia uma série de laços que desciam pelos 2 lados. Apertados, manteriam as pernas de Eragon no lugar. Uma longa tira foi feita para passar entre as patas dianteiras de Saphira, dividida em 2, e fazia a volta por trás dessas mesmas patas, voltando a se unir à cela. Enquanto Bronn trabalhava, Eragon consertava sua saca e organizava os suprimentos. O dia terminou perto da hora em que completaram as suas tarefas. Cansado por causa do trabalho, Bronn colocou a cela em Saphira e viu se servia. Ele fez pequenos ajustes e depois, satisfeito, tirou-a. Você fez um belo trabalho, Eragon reconheceu com má vontade. Bronn inclinou a cabeça. Tentei fazer o melhor, a cela deve servi-lo bem, o couro era bem forte. Você não vai experimentar? Perguntou Saphira. Amanhã, talvez, respondeu Eragon, guardando a cela com seus cobertores. Está muito tarde agora. Na verdade, não estava com vontade de voar de novo, ainda mais depois do resultado desastroso da última tentativa. O jantar foi feito rapidamente. Estava gostoso, embora fosse simples. Enquanto comiam, Bronn olhou para Eragon por cima da fogueira e perguntou: Nós partiremos amanhã? Não há nenhuma razão para ficarmos aqui. Suponho que não. Parou de falar. Eragon, devo me desculpar pelo modo como tudo aconteceu. Eu não queria que todas essas coisas tivessem ocorrido. A sua família não merecia tamanha tragédia. Se houvesse algo que eu pudesse fazer para reverter tudo isso, eu faria. Esta é uma situação terrível para todos nós. Eragon continuou sentado em silêncio, evitando o olhar de Bronn. Depois, Bronn disse: Nós precisaremos de cavalos. Você, talvez, mas eu tenho Saphira. Bronn balançou a cabeça. Não existe cavalo que possa ser mais veloz do que um dragão voando, mas Saphira é jovem demais para aguentar nós 2. Além disso, será mais seguro se ficarmos juntos e cavalgar é mais rápido do que andar. Mas assim será mais difícil alcançar os Razek, reclamou Eragon. Com Saphira eu poderia achá-los em 1 ou 2 dias. Com cavalos vai demorar muito mais, e isso se for possível diminuir a vantagem que eles têm de nós seguindo por terra. Bronn falou lentamente. Essa é uma possibilidade, mas é preciso correr esse risco se eu for junto com você. Eragon refletiu sobre o assunto. Tudo bem, resmungou. Arranjaremos alguns cavalos, mas teremos de comprá-los, e eu não tenho dinheiro e não quero roubar de novo. Isso é errado. Depende do seu ponto de vista, corrigiu Bronn com um leve sorriso no rosto. Antes de partir nessa empreitada, lembre que os seus inimigos, os Razek, são servos do rei. Eles estarão protegidos aonde quer que vão. Leis não vão detê-los. Nas cidades terão acesso a recursos em abundância e a servos dispostos a ajudá-los. Também tenha em mente que nada é mais importante para Galbatorix do que recrutar ou matar você, embora notícias sobre a sua existência talvez ainda não tenham chegado até ele. Quanto mais você conseguir iludir um Razek, mais desesperado ele ficará.
Ele saberá que a cada dia você ficará mais forte e que a cada momento dará a você uma chance de se juntar aos inimigos dele. Você deve tomar muito cuidado, pois pode rapidamente deixar de ser o caçador para virar a caça. Eragon ficou perplexo com as palavras fortes. Pensativo, ele rolava um graveto entre os dedos. Chega de conversa, cortou Bronn. Já está tarde, meus ossos estão doendo. Podemos conversar mais amanhã. Eragon concordou com a cabeça e arrumou a fogueira para que ela queimasse por mais tempo e de modo mais lento. Terinsford. O amanhecer estava cinzentado, nublado e com um vento cortante. A floresta estava silenciosa. Depois de um café da manhã leve, Bronn e Eragon jogaram água em cima da fogueira e colocaram suas sacas no ombro, preparando-se para partir. Eragon pendurou seu arco e as suas flechas ao lado de sua saca, onde poderia pegá-los facilmente. Saphira usava a sela, teria de carregá-la até que eles arranjassem cavalos. Eragon amarrou Zarok cuidadosamente nas costas também, pois não queria carregar aquele peso extra. Além disso, em suas mãos aquela espada não seria mais eficaz do que uma clava. Eragon sentia-se seguro na clareira, mas fora dela a cautela regia seus movimentos. Saphira levantou o voo e circulava acima deles. As árvores escasseavam conforme voltavam à fazenda. Eu verei este lugar de novo, insistia Eragon consigo mesmo, olhando as construções destruídas. Isso não pode ser, não será um exílio definitivo. Um dia, quando for seguro, eu voltarei. Jogando os ombros para trás, ele se virou para o sul, para as terras estranhas e selvagens que estavam à sua frente. Conforme caminhavam, Saphira mudou de direção, indo para o oeste rumo às montanhas, saindo de vista. Eragon não ficou tranquilo ao vê-la ir embora. Até mesmo agora, sem ninguém por perto, não podiam ficar juntos. Saphira tinha de ficar escondida caso encontrassem algum viajante. As pegadas dos Razak estavam quase apagadas na neve, mas Eragon não estava preocupado. Era improvável que tivessem seguido por outro caminho que não fosse pela estrada, que era o melhor para sair do vale, indo pela floresta. Uma vez fora de Palancar, contudo, a estrada se dividia em várias direções. Seria difícil determinar qual os Razak tomaram. Viajavam em silêncio, priorizando a velocidade. As pernas de Eragon continuavam a sangrar onde as cascas dos machucados eram arrancadas. Para afastar a mente desse conforto, perguntou: o que exatamente os dragões podem fazer? Você disse que sabia alguma coisa sobre a habilidade deles. Bronn riu. Seu anel de safira brilhava no ar enquanto ele gesticulava. Infelizmente, sei muito pouco comparado ao que eu gostaria de saber. As pessoas tentam responder a sua pergunta há séculos, então entenda, o que eu disser estará por sua própria natureza incompleto. Os dragões sempre foram muito misteriosos, embora não façam isso de propósito. Antes que eu possa verdadeiramente responder a sua pergunta, você precisa aprender algumas coisas básicas sobre dragões. Seria extremamente confuso começar no meio de um tópico muito complexo sem entender primeiro a base de todo esse assunto. Começarei com o ciclo de vida dos dragões, e se isso não cansar você, poderemos passar para outro tópico. Bronn explicou como os dragões acasalavam e quais eram as condições para os ovos deles eclodirem. Sabe, prosseguiu, quando um dragão fêmea põe um ovo, o filhote dentro dele está pronto para nascer. Mas ele espera, às vezes durante anos, pelas circunstâncias adequadas. Quando os dragões viviam nas florestas, tais circunstâncias eram ditadas pela disponibilidade de alimento. Porém, depois que eles fizeram uma aliança com os elfos, um certo número de ovos, não mais do que 1 ou 2, eram dados aos cavaleiros todos os anos. Esses ovos, ou os filhotes dentro deles, não eclodiam até que a pessoa destinada a ser o cavaleiro ficasse diante deles, embora não seja conhecido o modo como eles pressentiam isso. As pessoas faziam filas para tocar os ovos esperando serem escolhidas. Quer dizer então que Saphira poderia não ter nascido para mim? É bem provável se ela não tivesse gostado de você. Sentiu-se honrado, pois de todas as pessoas de Alagaésia, ela o escolheu. Ficou pensando em quanto tempo Saphira esperou e afligiu-se ao imaginar que ela permaneceu confinada dentro de um ovo cercada pela escuridão. Bronn continuou a aula e explicou o que e quando os dragões comiam. Um dragão adulto sedentário poderia ficar meses sem comer, mas na temporada do acasalamento tinham de se alimentar toda semana.
Algumas plantas podiam curar suas doenças, outras podiam causar enfermidades. Havia várias maneiras de cuidar de suas garras e de limpar suas escamas. Ele explicou as técnicas que se deviam usar ao se atacar montado em um dragão e o que fazer se estivesse lutando contra um deles, a pé, a cavalo ou em outro dragão. A barriga deles era protegida, mas suas axilas não eram. Eragon interrompia frequentemente para fazer perguntas e Bronn parecia satisfeito com as indagações. As horas passaram rápido enquanto conversavam. Quando a noite chegou, estavam perto de Terrinsford. Enquanto o céu escurecia e eles procuravam um lugar para acampar, Eragon perguntou: qual cavaleiro era dono da Zarok? Era um poderoso guerreiro, informou Bronn. Era muito temido em sua época e tinha muito poder. Qual era o nome dele? Não direi. Eragon protestou, mas Bronn se manteve firme. Não quero que você ignore os fatos, longe disto, mas saber de certos detalhes seria perigoso e iria distraí-lo agora. Não há nenhum motivo para eu perturbá-lo com tais coisas até você ter o tempo e o poder para lidar com elas. Eu só desejo protegê-lo daqueles que poderiam usá-lo para o mal. Eragon olhou fixamente para ele. Sabe de uma coisa? Acho que você adora falar por meio de enigmas. Já estou com vontade de abandoná-lo para não ter de me aborrecer mais com isso. Se for dizer alguma coisa, fale de uma vez e não fique dando voltas com frases vagas. Paz, tudo será dito ao seu tempo, disse Bronn calmamente. Eragon resmungou duvidoso. Encontraram um lugar confortável para passar a noite e armaram acampamento. Saphira juntou-se a eles quando o jantar estava sendo colocado no fogo. Você teve tempo para caçar alguma coisa para comer? Indagou Eragon. Ela bufou, fazendo graça. Se vocês dois andassem um pouco mais devagar, eu teria tempo para atravessar o oceano voando e voltar para cá sem ficar para trás. Você não precisa nos insultar. Além disso, viajaremos mais rápido quando tivermos cavalos. Ela soltou uma pequena nuvem de fumaça. Talvez, mas será o bastante para pegar os Razak? Eles têm uma vantagem de vários dias e muitos quilômetros, e temo que eles suspeitem que estejamos seguindo-os. Por que eles destruíram a fazenda de uma maneira tão impressionante? Só podia ser para provocá-lo e para que fôssemos atrás deles. Sei lá, disse Eragon perturbado. Saphira enroscou-se ao lado dele e ele recostou-se na barriga dela, aproveitando seu calor. Bronn sentou no outro lado da fogueira, cortando 2 longas varas com um canivete. De repente, Bronn jogou uma para Eragon, que a pegou por reflexo depois que ela passou voando por cima das chamas crepitantes. Defenda-se, gritou Bronn, ficando em pé. Eragon olhou para a vara que segurava na mão e reparou que tinha a forma improvisada de uma espada. Será que Bronn queria lutar? Que chance aquele velho teria? Se ele quer brincar, tudo bem, mas se ele acha que vai me vencer, terá uma surpresa. Eragon se levantou enquanto Bronn rodeava a fogueira. Eles se encararam por um momento até que Bronn atacou, balançando sua vara. Eragon tentou bloquear o ataque, mas foi lento demais. Gritou quando Bronn o atingiu nas costelas e tropeçou para trás. Sem pensar, jogou-se para a frente, mas Bronn impediu o ataque sem a menor dificuldade. Eragon chicoteou com a vara em direção à cabeça de Bronn, mas desviou no último minuto, tentando atingir o lado do corpo. A batida seca de madeira batendo em madeira ecoou pelo acampamento. Improvisação! Bom! Exclamou Bronn com um brilho nos olhos. O braço dele deslocou-se com uma velocidade incrível, produzindo um borrão, e Eragon sentiu uma explosão de dor ao lado de sua cabeça. Eragon caiu como um saco vazio, atordoado. Um jato de água gelada despertou e ele sentou esbravejando. A cabeça latejava e havia sangue seco em seu rosto. Bronn estava em pé, perto dele, segurando uma panela com água produzida com a neve derretida. Você não precisava ter feito isso, disse Eragon zangado, colocando-se de pé. Sentia-se tonto e confuso. Bronn arqueou uma de suas sobrancelhas. Um inimigo de verdade jamais bateria com menos força, então eu também tenho de fazer isso. Será que devo levar em conta a sua incompetência para você se sentir melhor? Eu acho que não. Pegou a vara que Eragon havia deixado cair e a ofereceu a ele. Agora defenda-se. Eragon olhou perplexo para o pedaço de madeira e balançou a cabeça. Esqueça, já chega. Ele se virou e tropeçou quando foi atingido com força nas costas. Voltou-se rosnando.
Nunca vire as costas para o inimigo, berrou Bronn, depois jogou a vara para ele e atacou. Eragon recuou para trás da fogueira, tentando se livrar do ataque. Braços para frente, joelhos flexionados, gritava Bronn. Continuou a dar instruções, depois parou para ensinar a Eragon como aplicar um certo golpe com perfeição. Faça novamente, mas desta vez mais devagar. Eles ensaiaram os movimentos antes de recomeçarem uma calorosa luta. Eragon aprendia rapidamente, mas não importava quanto tentasse, ele não conseguia deter mais do que alguns golpes de Bronn. Quando terminaram, Eragon caiu pesadamente em seus cobertores e gemeu. Sentia dores em todas as partes do corpo. Bronn não foi nem um pouco clemente com sua vara. Saphira soltou um rosnado longo e tossido e ergueu o lábio até que um conjunto formidável de dentes aparecesse. "O que há de errado com você?" perguntou irritado. "Nada", respondeu ela. "É engraçado ver um filhote como você ser derrotado por um ancião." Ela produziu aquele som de novo e Eragon ficou vermelho quando notou que ela estava rindo. Tentando preservar um pouco de dignidade, virou-se para o lado e dormiu. Sentia-se ainda pior no dia seguinte. Hematomas cobriam seus braços e o corpo doía demais, dando aquela vontade de não se mexer. Bronn olhou por cima do mingau que servia e sorriu. "Como está se sentindo?" Eragon resmungou e engoliu apressadamente seu de jejum. Na estrada, viajaram rápido para chegar a Terrensford antes do meio-dia. Depois de 5 quilômetros, o caminho se alargou e eles viram fumaça ao longe. "É melhor você dizer a Saphira para voar distante e nos esperar do outro lado de Terrensford", orientou Bronn. "Ela deve tomar muito cuidado por aqui, pois as pessoas poderão notar a sua presença." "Por que você não lhe diz isso?" desafiou Eragon. "É considerado falta de educação interferir com o dragão de outra pessoa. Você não teve nenhum problema para fazer isso em Carvahal." Os lábios de Bronn se agitaram em um sorriso. Fez o que tinha de fazer. Eragon olhou para ele de modo ameaçador, mas acabou passando as instruções. Saphira alertou: "Cuidado, os servos do Império podem estar escondidos em qualquer lugar." Conforme os sulcos na estrada ficavam mais fundos, Eragon notava mais pegadas. Fazendas indicavam que eles se aproximavam de Terrensford. O povoado era maior do que Carvahal, mas havia sido construído desordenadamente. As casas não seguiam nenhum padrão de alinhamento. "Mas que bagunça", observou Eragon. Ele não podia ver o moinho de Dampton. Baldor e Albert já devem ter falado com Horan agora. Mas isso não importava, pois Eragon não queria falar com o primo naquele momento. "No mínimo é feio", concordou Bronn. O rio Anora corria entre eles e a cidade e era cruzado por uma ponte resistente. Ao se aproximarem dela, um homem sujo saiu de trás de um arbusto e impediu a passagem. A camisa dele era curta e sua barriga imunda transbordava por cima do cinto de corda. Atrás de seus lábios rachados, os dentes pareciam lápides deterioradas. "Vocês não podem ficar parados aí, essa ponte é minha. Quem quiser passar tem que pagar." "Quanto?" indagou Bronn com um tom de voz resignado. Ele pegou uma bolsa e os olhos do dono da ponte brilharam. 5 coroas, declarou, abrindo um largo sorriso. Eragon ficou irritado por causa do preço exorbitante e começou a reclamar calorosamente, mas Bronn silenciou com um rápido olhar. As moedas foram passadas de uma mão para outra em silêncio. O homem colocou-as em um saco que pendia em seu cinto. "Muito agradecido", disse com um tom de deboche e saiu da frente. Ao andar para a frente, Bronn tropeçou e agarrou no braço do dono da ponte para não cair no chão. "Olha onde pisa", resmungou o homem sujo saindo do caminho. "Sinto muito", desculpou-se Bronn e continuou a atravessar a ponte com Eragon. "Por que você não pechinchou? Ele quase arrancou seu couro", exclamou Eragon quando eles estavam fora do alcance da audição do homem. "Ele nem deve ser o dono da ponte. Poderíamos ter forçado nossa passagem por ele." "Provavelmente", concordou Bronn. "Então por que você o pagou? Por que não podemos discutir com todos os tolos do mundo? É mais fácil deixar que eles pensem que conseguiram o que querem e enganá-los quando não estiverem prestando atenção." Bronn abriu a mão e um monte de moedas brilhou. "Você cortou a bolsa dele", exclamou Eragon incrédulo. Bronn colocou o dinheiro no bolso enquanto piscava o olho. E havia uma quantia muito boa. Ele não devia ter deixado tantas moedas em um só lugar. Eles ouviram um grito zangado do outro lado do rio.
Eu diria que nosso amigo descobriu a sua perda. Se você vir algum vigia, avise-me. Ele agarrou o ombro de um menino que corria entre as casas e perguntou: você sabe onde podemos comprar cavalos? A criança olhou para eles com a cara fechada e apontou para um grande galpão que ficava nos limites de Terence Ford. Obrigado, disse Brown, jogando uma pequena moeda para o garoto. As grandes portas duplas do galpão estavam abertas, revelando 2 longas fileiras de estábulos. A parede oposta estava coberta por celas, arreios e outros apetrechos. Um homem de braços musculosos estava lá no fundo escovando um garanhão branco. Ergueu a mão e fez sinal para que eles se aproximassem. Quando chegaram mais perto, Brown disse: este é um belo animal. Sem dúvida, o nome dele é Fogo na Neve e o meu é Harbeth. Estendeu a mão grossa e cumprimentou vigorosamente Eragon e Brown. Houve uma pausa de cortesia enquanto ele esperava ouvir os nomes dos estranhos. Quando percebeu que eles não diriam nada, Harbeth perguntou: posso ajudá-los? Brown concordou com a cabeça. Precisamos de 2 cavalos e arreios para ambos. Os animais devem ser velozes e fortes, vamos viajar muito. Harbeth ficou pensativo por alguns momentos. Não tenho muitos animais assim, e os que tenho não são baratos. O garanhão se movia impacientemente. Harbeth acalmou-o com alguns tapinhas. O preço não é problema, levarei os melhores que você tiver, declarou Brown. Harbeth concordou e amarrou silenciosamente o garanhão em uma baia. Ele foi até a parede e começou a pegar as celas de outros itens. Logo montou 2 pilhas idênticas. Depois dirigiu-se até as baias e pegou 2 cavalos. Um era castanho escuro e o outro tinha pelo branco com malhas escuras. O castanho fazia resistência à corda que o puxava. Ele é um pouco nervoso, mas quem tiver a mão firme não terá problemas com ele, disse Harbeth passando a corda para Brown. Brown deixou que o cavalo cheirasse a sua mão e o animal, por sua vez, deixou que ele acariciasse seu pescoço. Vamos levá-lo, assegurou e olhou para o cavalo malhado, mas não estou certo com relação ao outro. Ele tem patas muito fortes. Quanto você cobraria pelo Fogo na Neve? Harbeth olhou com carinho para o garanhão. Eu preferia não vendê-lo. É o melhor animal que já criei e espero começar uma bela linhagem com ele. Se você estivesse disposto a se separar dele, quanto isto me custaria? Perguntou Brown. Eragon tentou pôr a mão no cavalo castanho como Brown havia feito, mas o animal se afastou. Ele automaticamente tentou fazer contato mental com o animal para tranquilizá-lo e ficou surpreso ao conseguir tocar a mente do cavalo. O contato não foi claro ou direto como era com Safira, mas conseguiu se comunicar com o cavalo castanho em um certo nível. Hesitante, fez o animal entender que era um amigo. O cavalo acalmou-se e olhou para ele com seus olhos castanho claros. Harbeth usou os dedos para calcular o preço da compra. 200 coroas e nada menos do que isso. Sorriu confiante de que ninguém pagaria tanto dinheiro. Em silêncio, Brown abriu a bolsa e contou o dinheiro. Isto basta, quis saber. Houve um longo silêncio enquanto Harbeth alternava o olhar entre as moedas de Fogo na Neve. Depois de suspirar, disse: ele é todo seu, embora o meu coração queira o contrário. Vou tratá-lo como se ele fosse filho de Gildington, o maior cavalo de todos os tempos, garantiu Brown. As suas palavras me deixaram satisfeito, disse Harbeth curvando a cabeça levemente. Ele os ajudou a selar os cavalos. Quando estavam prontos para sair, Harbeth declarou: então, adeus. Pelo bem de Fogo na Neve, faço votos que o infortúnio não caia sobre vocês. Não tema, cuidarei bem dele, prometeu Brown enquanto partiam. Tome, disse ele, passando as rédeas de Fogo de Neve para Eragon. Vá para o outro lado de Terence Ford e espere lá. Por quê? Perguntou Eragon, mas Brown já estava se afastando. Aborrecido, ele saiu de Terence Ford com os 2 cavalos e parou ao lado da estrada. Ao sul, ele viu o contorno nebuloso de Udgar parecendo um monólito gigante no final do vale. Sua parte mais alta cortava as montanhas menores que a cercavam. Sua aparência escura e sinistra fez Eragon sentir arrepios. Brown voltou logo depois, fazendo um gesto para Eragon segui-lo. Eles andaram até que Terence Ford ficasse escondida pelas árvores. Depois, Brown disse: sem dúvida nenhuma, os Razak passaram por este lugar. Parece que eles pararam aqui para pegar alguns cavalos, como nós fizemos. Achei um homem que os viu. Ele descreveu-os com medo e disse que saíram galopando de Terence Ford como demônios fugindo de um homem santo. Eles causaram uma impressão e tanto.
Sem dúvida, Eragon acariciou os cavalos. Quando estávamos no galpão, consegui tocar a mente do cavalo castanho por acidente. Não sabia que era possível fazer isso. Bronn franziu o rosto. É incomum alguém tão jovem ter essa habilidade. Na maioria, os cavaleiros tinham de treinar durante anos até serem fortes o bastante para fazer contato com qualquer outra coisa além de seu dragão. O rosto dele estava pensativo enquanto observava fogo na neve. Então ordenou: tire todos os objetos de sua bolsa, coloque nos alforjes e amarre a bolsa em cima de tudo. Eragon obedeceu enquanto Bronn montava em fogo na neve. Eragon olhou receoso para o cavalo castanho. Ele era muito menor do que Saphira, mas por um momento absurdo imaginou se o cavalo poderia suportar o seu peso. Com um suspiro, montou de modo desajeitado na sela. Ele só havia montado em cavalos no pelo e em curtas distâncias. Isso fará com as minhas pernas o mesmo que a montada em Saphira causou a elas? Perguntou. Como estão agora? Não doem muito, mas eu acho que qualquer solavanco mais forte poderá abrir as feridas de novo. Nós seguiremos com cuidado, prometeu Bronn. Deu algumas instruções a Eragon e eles começaram a cavalgar em um passo moderado. Logo a paisagem começou a mudar, passando de campos cultivados para áreas mais selvagens. Arbustos e ervas daninhas ladeavam a estrada juntamente com grandes roseiras que espetavam suas roupas. Pedras altas erguiam-se do chão, testemunhas cinzentas da presença deles. Havia um clima pouco amigável no ar, uma animosidade aos intrusos. Acima, crescente a cada passo, Utgard aparecia indistintamente, os seus princípios íngremes eram sulcados por cânions levados. A rocha negra da montanha absorvia a luz como uma esponja e escurecia as áreas vizinhas. Havia uma fenda profunda entre Utgard e a fileira de montanhas que se formava ao lado leste do Vale Palancar. Era a única saída prática, a estrada levava até ela. Os cascos dos cavalos batiam fortemente no cascalho. A estrada diminuiu, virando uma pequena trilha que rodeava a base de Utgard. Eragon olhou para cima, para o pico que se elevava sobre eles e ficou surpreso ao ver uma torre lá no alto. A construção estava em mau estado de conservação, mas não deixava de ser uma solene sentinela de todo o vale. O que é aquilo? Apontou Eragon. Bronn não olhou para cima, mas respondeu com tristeza e amargura. Era um posto avançado dos cavaleiros. Ele data dos tempos da fundação da Ordem. Foi onde Varel se refugiou e onde, por traição, ele foi encontrado e derrotado por Galbatorix. Quando Varel caiu, esta área ficou maculada. Edoxil, inconquistável, era o nome desse bastião, pois a montanha é tão íngreme que quase ninguém consegue chegar ao topo, a não ser que possa voar. Depois da morte de Varel, os cidadãos começaram a chamar o lugar de Utgard, mas ele tem outro nome, Ritvasbain, o lugar da dor. Era conhecido assim pelos últimos cavaleiros antes de serem mortos pelo rei. Eragon admirava com veneração. Aqui estava algo remanescente e tangível da glória dos cavaleiros, embora estivesse escurecido pela inclemente ação do tempo. De repente percebeu como os cavaleiros eram antigos. Um legado de tradição e heroísmo que datava da antiguidade pairava sobre ele. Viajaram durante longas horas contornando Utgard. A montanha formava uma parede sólida à direita deles quando entraram na ruptura que dividia a cordilheira. Eragon ficou em pé em seus estribos, pois estava impaciente para ver o que havia fora do Vale Palancar, mas tudo ainda estava longe demais. Durante um tempo, andaram por uma passagem inclinada, contornando a colina e um fosso acompanhando o rio Anora. Depois, com o sol baixo atrás deles, chegaram a uma parte elevada onde podiam ver por cima das árvores. Eragon ficou surpreso. Havia montanhas em ambos os lados, mas abaixo deles se estendia uma enorme planície que alcançava o horizonte distante, fundindo-se com o céu. O campo tinha uma cor uniforme, como a de grama seca. Nuvens grandes e nebulosas passavam por cima, moldadas pelos fortes ventos. Agora ele entendeu por que Bronn insistiu nos cavalos. Eles levariam semanas ou meses para vencer tamanha distância a pé. Bem lá em cima, viu Saphira voando em círculos. Ela estava alta o suficiente para ser confundida com um pássaro. Esperaremos até amanhã para começarmos a descida, informou Bronn. Vamos levar quase o dia todo, então devemos acampar agora. Quanto tempo leva para atravessar a planície? Quis saber Eragon, ainda impressionado. De 2 a 3 dias, até mais de 2 semanas, dependendo da direção que tomemos.
Além das tribos nômades que vagam por esta parte da planície, ela é quase tão desabitada como o deserto Hadara, que é ao leste. Então não encontraremos muitos vilarejos. Contudo, ao sul as planícies são menos áridas e mais habitadas. Saíram da trilha e desmontaram perto do rio Anora. Ao descelarem os animais, Brown apontou para o cavalo baio. Você deve dar um nome a ele. Eragon pensou por um instante enquanto prendia a rédea do animal em um pedaço de madeira. Bem, não pensei em nada tão nobre quanto o fogo de neve, mas talvez este sirva. Ele pôs a mão em cima do cavalo baio e disse, eu o nomeio Caddock. Era o nome do meu avô, portanto, use-o bem. Brown assentiu com a cabeça em sinal de aprovação, mas Eragon sentiu-se um pouco tolo. Quando Saphira pousou, ele perguntou, como são as planícies? Entediantes, não há nada lá, a não ser coelhos e arbustos raquíticos em todas as direções. Depois do jantar, Brown ficou em pé e gritou, pegue! Eragon mal teve tempo para erguer a cabeça e pegar o pedaço de madeira antes que atingisse a sua cabeça. Ele resmungou ao ver outra espada improvisada. De novo não, reclamou. Brown apenas sorriu e acenou com uma das mãos. Eragon, relutante, ficou em pé. Tiraram rapidamente em meio à agitação das madeiras e Eragon recuou com um braço dolorido. O treinamento foi mais curto do que o primeiro, mas foi longo bastante para que Eragon juntasse uma nova coleção de hematomas. Quando terminaram o treino, Eragon jogou desgostoso a vara no chão e afastou-se da fogueira para cuidar dos seus ferimentos. Trovoadas e relâmpagos. Na manhã seguinte, Eragon evitou relembrar qualquer um dos eventos mais recentes, eram dolorosos demais. Em vez disso, concentrou suas energias em descobrir o meio de achar e matar os Razak. Vou matá-los com o meu arco, decidiu, imaginando como aquelas figuras que usavam mantos ficariam com flechas atravessadas em suas silhuetas. Ele tinha dificuldade até para ficar em pé. Seus músculos doíam com o menor movimento, e um dos seus dedos estava quente e inchado. Quando estavam prontos para partir, montou em Caddock e disse amargamente, se isso continuar, você vai me fazer em pedacinhos. Eu não exigiria tanto se achasse que você não é suficientemente forte. Pelo menos uma vez eu não me importaria em ser menosprezado, resmungou Eragon. Caddock empinou nervosamente quando Saphira se aproximou. Ela olhou para ele com uma expressão muito próxima de repugnância e disse, não há onde se esconder nas planícies, então não vou me preocupar em tentar ficar fora de vista. Voarei acima de vocês a partir de agora. Ela decolou e eles começaram a descer a vereda íngreme. Em alguns locais a trilha desaparecia por completo, deixando por conta deles achar o caminho. Às vezes tinham de desmontar e guiar os cavalos a pé, segurando-os em árvores para que não caíssem lá embaixo. O chão estava salpicado de pedras soltas, o que tornava a caminhada traiçoeira. A provação os deixou com calor, apesar do frio, e irritados. Pararam para descansar quando chegaram lá embaixo por volta do meio-dia. O rio Anora virava para a esquerda e corria rumo ao norte. Um vento cortante varria a terra, açoitando-o sem piedade. O solo estava ressecado e a poeira voava, caindo nos olhos. Eragon sentiu-se intimidado por tudo ser tão plano. Não havia outeiros ou montículos. Viveu a vida inteira cercado por montanhas e colinas. Sem elas, sentia-se exposto e vulnerável como um rato sob o olhar aguçado de uma águia. A trilha dividiu-se em três assim que eles chegaram à planície. A primeira ramificação voltava-se para o norte na direção de Selnon, uma das maiores cidades daquela área. A segunda atravessava a planície e a última se dirigia para o sul. Examinaram as três em busca dos rastros de Razak e finalmente acharam as pegadas deles que seguiam diretamente para a savana. Parece que eles foram para Yazuki, deduziu Brown com um ar de perplexidade. Onde fica isso? Para o leste, a 4 dias de distância, se tudo der certo. É um pequeno vilarejo situado perto do rio Ninor. Ele apontou para o Anora, que corria para longe em direção ao norte. Essa é a nossa última fonte de água. Devemos reabastecer os nossos odres antes de tentar atravessar a planície. Não há outro lago ou riacho entre onde estamos e Yazuki. A emoção da caçada começou a aumentar dentro de Eragon. Em poucos dias, talvez em menos de uma semana, usaria suas flechas para vingar a morte de Garrow, e depois, ele se recusou a pensar no que poderia acontecer depois.
Encheram os odres, deram água aos cavalos e beberam o máximo que podiam no rio. Safira juntou-se a eles e tomou vários goles de água. Refeitos, seguiram para leste e começaram a travessia da planície. Eragon concluiu que seria o vento que o enlouqueceria primeiro. Tudo que dificultava sua vida, seus lábios rachados, sua língua seca, seus olhos ardidos, era causado pelo vento. As rajadas incessantes acompanhavam-nos durante o dia. À noite fortalecia o vento ainda mais, ao invés de enfraquecê-lo. Como não havia abrigo, eram forçados a acampar sob o céu aberto. Eragon achou uns arbustos, plantas pequenas e resistentes que sobreviviam naquele ambiente inóspito e arrancou-os da terra. Cuidadosamente fez uma pilha e tentou tocar fogo nela, mas os galhos só produziam fumaça e exalavam um odor horrível. Frustrado, jogou a pederneira para Bronn. Não consigo fazer isso pegar fogo, ainda mais com este vento insuportável. Veja se você consegue. Se não conseguir, comeremos nosso jantar frio. Bronn se ajoelhou perto da pilha de arbustos e olhou para ela de modo crítico. Mudou alguns galhos de lugar e tentou acender o fogo, jogando uma cascata de fagulhas em cima das plantas. Surgiu uma fumaça, mas nada além disso. Bronn fez uma cara feia e tentou novamente, mas ele não teve mais sorte do que Eragon. Brisingr gritou com raiva, batendo a pederneira de novo. De repente, chamas apareceram e ele recuou com uma expressão satisfeita no rosto. Pronto, já devia estar queimando no meio. Eles treinaram com espadas improvisadas enquanto a comida cozinhava. O cansaço falou mais alto para os dois e então fizeram este treino mais curto do que os outros. Depois de comerem, deitaram perto de Safira e dormiram gratos por sua proteção. O mesmo vento frio os saudou pela manhã, varrendo aquela planície ameaçadora. Os lábios de Eragon racharam durante a noite. Sempre que sorria ou falava, gotas de sangue cobriam-nos. Lamber o sangue só piorava as coisas. O mesmo valia para Bronn. Antes de montar, deixaram os cavalos beber um pouco da água que tinham. O dia resumiu-se a uma jornada monótona e cansativa. No terceiro dia, Eragon acordou descansado. Isto, somado ao fato de que o vento havia parado, deixou-o de bom humor. Mas a alegria dele ficou um pouco ofuscada quando viu que o céu à frente estava escuro e carregado de pesadas nuvens. Bronn olhou para as nuvens e fez uma cara feia. Normalmente eu não entraria em uma tempestade como aquela, mas o nosso destino é enfrentar tudo o que vier pela frente, não importa o que façamos. Então vamos tentar vencer mais um pouco da distância que nos separa deles. Tudo ainda estava calmo quando chegaram perto da tempestade. Ao entrarem em sua sombra, Eragon olhou para cima. A nuvem tinha uma estrutura exótica, parecia formar uma enorme catedral natural com um gigantesco teto arqueado. Com um pouco de imaginação, ele conseguia ver as pilastras, as janelas, as galerias que subiam e as gárgulas zangadas. Tinha uma beleza selvagem. Conforme Eragon baixava o olhar, ele viu uma onda gigante na relva vindo em direção a eles, achatando-a. Levou um segundo para perceber que aquela onda era provocada por uma fortíssima rajada de vento. Bronn também viu aquilo e eles encolheram os ombros, preparando-se para o vendaval. A ventania estava quase em cima deles quando Eragon pensou em algo horrível e se virou em cima da sela, gritando com a voz e com a mente. Safira, pouse! O rosto de Bronn ficou branco. Lá em cima eles a viram mergulhando rumo ao solo. Ela não vai conseguir. Safira virou-se para a direção de onde eles tinham vindo para ganhar tempo. Enquanto viam aquilo, a fúria do vendaval os atingiu como um golpe de um martelo. Eragon respirou fundo e agarrou-se à sela enquanto um uivo incessante enchia seus ouvidos. Caddoc balançou e firmou seus cascos no chão. A crina dele chicoteava no ar. O vento rasgava suas roupas com dedos invisíveis enquanto o ar se escurecia repleto de nuvens de poeira. Eragon comprimiu os olhos procurando por Safira. Ele a viu pousar bruscamente e se encolher cravando suas garras no chão. O vento a alcançou no momento em que ela começava a dobrar as asas. Com um puxão violento, o vento as abriu e arrastou-a para o alto. Por um momento ela ficou no ar suspensa pela força do vendaval. Depois caiu de costas no chão. Por meio de uma forte puxada, Eragon fez Caddoc virar e galopar para trás na trilha, estimulando o cavalo tanto com os calcanhares quanto com a mente. Safira, gritou ele, tente ficar no chão, estou chegando. Sentia um agradecimento amargo da parte dela.
Ao chegarem perto de Saphira, Caddoc empacou e Eragon desmontou e correu em direção a ela. O arco bateu na cabeça dele. Uma forte rajada de vento desequilibrou e ele voou para frente, caindo de peito. Escorregou e voltou a se pôr de pé, rangendo os dedos, ignorando os profundos arranhões em sua pele. Saphira estava a apenas 3 metros de distância, mas ele não podia chegar mais perto por causa de suas asas que se debatiam. Ela lutava contra a ventania para tentar dobrá-las. Correu depressa até a sua asa direita com a intenção de segurá-la para baixo, mas o vento pegou Saphira e deu-lhe uma cambalhota por cima dele. Os espinhos das costas passaram a poucos centímetros de sua cabeça. Saphira enfiou as garras no chão, tentando se firmar. As asas começaram a levantar-se de novo, mas antes que o vento a virasse, Eragon atirou-se para cima da asa esquerda. A asa se dobrou em suas juntas e ela apertou-a com força contra o seu corpo. Eragon arquejou-se sobre as costas de Saphira e tombou em direção à outra asa. Sem dar o menor aviso, ela foi soprada para cima, jogando-o direto para o chão. Ele amortizou a sua queda, dando um rolamento, em seguida pulou e agarrou a asa novamente. Saphira começou a dobrá-la e ele a empurrou com todas as forças. O vento lutou com eles por um segundo, mas com o último golpe conseguiram vencê-lo. Eragon encostou-se em Saphira, ofegante. Você está bem? Ele podia sentir que ela estava tremendo. Ela demorou um momento para responder. Eu acho que estou. Parecia estar abalada. Não há nada quebrado. Eu não podia fazer coisa nenhuma. O vento não me deixava ficar no chão. Eu estava em defesa. Com um tremor, ela ficou em silêncio. Ele olhou para ela, apreensivo. Não se preocupe, agora você está segura. Ele viu Caddoc ali perto, em pé, de costas para o vento. Usando a mente, Eragon instruiu o cavalo a voltar até Bronn. Depois ele se voltou para Saphira. Ela se arrastava no chão, lutando contra o vento, enquanto ele continuava agarrado às suas costas, mantendo a cabeça abaixada. Quando alcançaram Bronn, ele gritou em meio à tempestade. Ela está ferida? Eragon sacudiu a cabeça e desmontou. Caddoc foi trotando até ele, relinchando. Enquanto acariciava a bochecha comprida do cavalo, Bronn apontou para uma escura cortina de chuva que se deslocava em direção a eles, formando ondas cinzentas. O que mais pode acontecer? Bradou Eragon, apertando suas roupas. Ele se encolheu quando a torrente chegou. A chuva pungente estava fria como gelo. Logo estavam ensopados e tremendo. Relâmpagos cortavam o céu, perdendo e ganhando vida em um piscar de olhos. Raios azuis com alguns quilômetros de altura marcavam o horizonte, seguidos pelos estrondos dos trovões que faziam o solo tremer. Tudo era bonito, mas também muito perigoso. Em vários locais, incêndios eram provocados pelos raios e apagados pela chuva. Os elementos da natureza acalmavam-se lentamente, mas conforme o dia passava, eles se dirigiram para outro lugar. Mais uma vez, o céu ficou exposto e o sol que se punha brilhou com fulgor. Quando os raios de luz pintaram as nuvens com cores ardentes, tudo ganhou um contraste marcante. Um lado ficou brilhante e o outro com sombras profundas. Os objetos tinham incomparável sentido de conjunto. Os talos da relva pareciam fortes pilastras de mármore. Coisas corriqueiras ganharam uma beleza extraordinária. Eragon sentiu como se eles estivessem dentro de um quadro. A terra revigorada tinha um cheiro estimulante, limpando as suas mentes e elevando seus espíritos. Saphira esticou-se, suspendendo o pescoço, e rugiu feliz. Os cavalos afastaram-se dela, mas Eragon e Bronn sorriram por causa de sua exuberância. Antes que não houvesse mais luz, pararam para passar a noite em uma pequena depressão. Cansados demais para treinar esgrima, foram dormir imediatamente. Revelação em Yasuaki. Embora tenham conseguido reabastecer seus odres, ainda que parcialmente durante a tempestade, eles beberam a última reserva de água que tinham naquela manhã. Espero que estejamos na direção certa, disse Eragon apertando o odre vazio, pois estaremos encrencados se não chegarmos a Yasuaki hoje. Bronn não parecia estar perturbado. Eu já viajei por aqui. Yasuaki estará ao alcance da vista antes de anoitecer. Eragon sorriu de modo duvidoso. Talvez você veja algo que eu não veja. Como pode ter certeza disso se tudo parece ser exatamente igual a centenas de quilômetros? É porque eu não me guio pela terra, mas pelas estrelas e pelo sol. Eles não nos deixam sair do caminho. Venha, vamos continuar.
É tolice criar temor se tal temor não existe, e Azuak estará bem à nossa frente. As palavras dele provaram ser verdadeiras. Safira avistou o vilarejo primeiro, mas foi só no sinal do dia que o resto viu, parecendo uma elevação escura no horizonte. E Azuak ainda estava muito longe, só visível devido à uniformidade do terreno da planície. Conforme se aproximavam, uma linha sinuosa aparecia em ambos os lados da cidade e desaparecia ao longe. É o rio Ninor, disse Bronn apontando para ele. Eragon puxou as rédeas, fazendo Caddoc parar. Safira será vista se ficar conosco por muito tempo. Será que ela não deveria se esconder enquanto estivermos em Azuak? Bronn coçou o queixo e olhou para a cidade. Está vendo aquela curva do rio? Peça que ela nos espere lá. Fica longe o bastante de Azuak para alguém poder vê-la, mas também fica perto o suficiente para ela não ficar para trás. Nós iremos à cidade, compraremos o que precisamos e depois vamos encontrá-la. Não gostei disso, disse Safira quando Eragon explicou-lhe o plano. Isso está me deixando irritada, ter de viver me escondendo como se fosse uma criminosa. Você sabe o que aconteceria se fôssemos descobertos. Ela reclamou, mas acabou cedendo e voou para longe, bem perto do chão. Eles mantiveram o passo acelerado, pensando nas comidas e nas bebidas, as quais desfrutariam em breve. Quando se aproximaram das casinhas, viram fumaça saindo de uma dúzia de chaminés, mas não havia ninguém nas ruas. Um silêncio anormal tomava conta do vilarejo. Sem falar em nada, pararam em frente à primeira casa. Eragon disse de repente: não há nenhum cachorro latindo. Não, mas isso não quer dizer nada. Não. Eragon fez uma pausa. Alguém já deve ter nos visto. Já. Então por que ninguém saiu? Bronn apertou os olhos em direção ao sol. Podem estar com medo. Pode ser, ponderou Eragon. Ele ficou em silêncio por um momento. E se for uma armadilha, os Azaki podem estar esperando por nós. Precisamos de provisões e água. Lá está o Ninor. Ainda precisamos de provisões. De fato, Eragon olhou em volta. Então vamos entrar? Bronn bateu com suas rédeas. Vamos, mas não como tolos. Esta é a entrada principal de Azuak. Se prepararam uma emboscada, deve ter sido por aqui. Ninguém espera que cheguemos de uma direção diferente. Então vamos dar a volta pelo lado? Quis saber Eragon. Bronn concordou com a cabeça e desembainhou sua espada, atravessando a lâmina em cima de sua sela. Eragon esticou seu arco e preparou uma flecha. Deram a volta na cidade em silêncio e entraram cuidadosamente. As ruas estavam vazias, exceto por uma pequena raposa que saiu correndo quando eles se avizinharam. As casas estavam escuras e sinistras, com janelas quebradas. Muitas portas pendiam nas dobradiças danificadas. Os cavalos moviam os olhos de uma maneira tensa. As palmas das mãos de Eragon formigavam, mas resistiu ao ímpeto de coçá-las. Quando entravam no centro da cidade, agarrou seu arco com mais força e ficou pálido. Meu Deus do céu, sussurrou. Uma montanha de corpos erguia-se acima deles. Os cadáveres estavam duros e tinham expressões horríveis no rosto. As roupas estavam ensopadas de sangue que também manchava o solo pisoteado. Havia homens mortos deitados em cima das mulheres que tentaram proteger, mães ainda agarradas a seus filhos e namorados que tentaram salvar um ao outro jaziam mortos em um frio abraço. Havia flechas negras espetadas em todos eles. Nem as crianças nem os idosos foram poupados. Mas o pior daquilo tudo era uma lança bem pontuda que sobressaía no topo da pilha. Nela estava espetado o corpo branco de um bebê. As lágrimas embaraçaram a visão de Eragon. Ele tentou desviar o olhar, mas os rostos mortos prendiam sua atenção. Fitava os olhos abertos e pensava em como a vida se esvaiu tão facilmente. Qual é o sentido da nossa existência como acabamos dessa maneira? Uma onda de desânimo tomou conta dele. Um corvo desceu vindo do céu como uma sombra preta e se empoleirou na lança. Ele jogou a cabeça para o lado e começou a examinar o corpo da criança. Ah, não, nada disso, proferiu Eragon irritado enquanto esticava o seu arco e liberava a corda, produzindo um estalo. Soltando um monte de penas, o corvo caiu para trás, uma flecha saía do seu peito. Eragon preparou outra flecha no arco, mas um enjoo subiu de seu estômago e vomitou ao lado de Caddoc. Bronn deu-lhe alguns tapinhas nas costas. Quando Eragon terminou, Bronn perguntou delicadamente:
Quer esperar por mim fora de Azuak? Não, eu ficarei, respondeu Eragon trêmulo, limpando a boca. Evitou olhar novamente para a cena que estava diante deles. Quem poderia ter feito... Ele não conseguiu pronunciar as palavras. Bronn inclinou a cabeça. Aqueles que sentem prazer na dor e no sofrimento dos outros. Têm muitos rostos e usam muitos disfarces, mas há apenas um nome para eles: maldade. Não há explicação para isso. Tudo o que podemos fazer é lamentar e honrar as vítimas. Ele desmontou de Fogo na Neve e andou pelo local examinando cuidadosamente os rastros no solo. Os Rasa que passaram por aqui, disse lentamente, mas não foi obra deles. Isso foi trabalho dos Urgaus, a lança foi feita por eles. Uma guarnição passou por aqui, talvez uns 100. É estranho. Sei apenas de algumas raras ocasiões em que eles se reuniram em tamanha... Ele se ajoelhou e examinou uma das pegadas cautelosamente. Xingando, voltou correndo para Fogo na Neve e pulou para cima dele. Corra! Ordenou com um sussurro, dando esporadas no cavalo para andar para frente. Ainda há Urgaus aqui. Eragon cravou seus calcanhares em Caddoc. O cavalo deu um pulo para frente e correu atrás de Fogo na Neve. Passaram pelas casas em disparada e estavam quase na saída da cidade quando a palma da mão de Eragon formigou de novo. Ele viu de relance um movimento à sua direita e depois um punho gigantesco atingiu-o, derrubando-o na cela. Ele voou para trás por cima de Caddoc e caiu batendo em uma parede, mas sem soltar o seu arco por puro instinto. Ofegante e abalado, cambaleante, ficou em pé apertando o lado do corpo. Um Urgal estava em sua frente com um olhar malicioso no rosto. O monstro era alto, forte e mais largo do que os umbrais de uma porta. Tinha pele cinzenta e olhos suínos e amarelados. Os músculos se destacavam nos braços e no peito, que estava protegido por uma pequena placa de metal. Um capacete de metal estava sobre o par de chifres de carneiro que se enroscavam a começar de suas têmporas, e um escudo redondo estava preso em um de seus braços. Sua mão forte segurava uma espada curta e de aspecto malévolo. Atrás dele, Eragon viu Bronn puxar as rédeas de Fogo na Neve e fazer a volta, mas foi interrompido pela aparição de um segundo Urgal. Este empunhava o machado. «Corra, seu tolo!» gritou Bronn para Eragon, afastando-se de seu inimigo. O Urgal na frente de Eragon rosnou e brandiu sua espada majestosamente. Eragon jogou-se para trás, gritando quando a arma passou assoviando perto de sua bochecha. Ele virou-se e correu para o centro de Azuak, o seu coração batia freneticamente. O Urgal o perseguiu, pesadas botas retumbavam. Eragon enviou um pedido de socorro desesperado a Saphira e tentou correr ainda mais rápido. O Urgal ganhou terreno rapidamente, apesar dos esforços de Eragon. Suas grandes presas eram separadas por um bramido insondável. Com o Urgal quase em cima, Eragon preparou uma flecha, virou, parou, mirou e disparou. O Urgal levantou o braço rapidamente e aparou o projétil com o seu escudo. O monstro se chocou com Eragon antes que ele pudesse atirar de novo. Os dois caíram engalfinhando-se no chão. Eragon ficou de pé rapidamente e correu em direção a Bronn, que trocava golpes com seu oponente enquanto estava montado em Fogo na Neve. Onde está o resto dos Urgaus? Pensou freneticamente Eragon. Será que só há esses dois em Azuak? Ouviu-se um estalo alto e Fogo na Neve recuou relinchando. Bronn se curvou inconsciente sobre sua cela. O sangue corria em seu braço. O Urgal ao lado dele uivou triunfante e ergueu seu machado para dar o golpe final. Um grito ensurdecedor saiu de Eragon quando ele mergulhou para cima do Urgal. O monstro parou perplexo e começou a encará-lo com um ar de desdém, balançando seu machado. Eragon conseguiu esquivar-se do golpe dado com as duas mãos e feriu o lado do corpo de Urgal, produzindo sulcos ensanguentados. O rosto do monstro contorceu-se de raiva. Ele deu outro golpe, mas errou de novo, pois Eragon se atirou para o lado e correu para um beco. Eragon concentrou-se em atrair os Urgaus para longe de Bronn. Esgueirou-se por uma passagem estreita entre duas casas, percebeu que era um beco sem saída e parou derrapando. Tentou voltar, mas os Urgaus já haviam bloqueado a entrada. Eles avançaram, xingando com suas vozes roucas. Eragon virou a cabeça de um lado para o outro, procurando uma saída, mas não havia nenhuma.
Quando encarava os Urgaus, imagens passavam por sua mente, aldeões mortos empilhados em volta de uma lança e um bebê inocente que nunca chegaria à idade adulta. Ao pensar no destino deles, uma força ardente que queimava emanou de todas as partes de seu corpo. Era mais do que o desejo por justiça. Era seu corpo inteiro rebelando-se contra a realidade da morte. Ele deixaria de existir. A força aumentava cada vez mais até que se sentiu preparado para liberar toda aquela energia contida. Ele se pôs ereto, esticando o tronco, e todo o medo havia desaparecido. Ergueu seu arco suavemente. Os Urgaus riram e levantaram seus escudos. Eragon alinhou o olho à flecha como já havia feito centenas de vezes e apontou-a para o alvo. A energia dentro dele ardia em um nível quase insuportável. Tinha de liberá-la ou ela iria consumi-lo. De repente, uma palavra escapou de seus olhos. Ele disparou gritando: "Brisingr!" A flecha sibilava no ar, brilhando com uma luz azul crepitante. Ela atingiu o primeiro Urgal na testa e uma explosão ressoou no ar. Uma onda de choque azul emanou da cabeça do monstro, matando outro Urgal instantaneamente. Ela chegou a Eragon antes que ele tivesse tempo para reagir, mas passou por ele sem produzir nenhum sinal, dissipando-se contra as casas. Eragon estava em pé ofegante e olhou para a palma da sua mão gelada. A Gedwei Ignásia brilhava como metal branco derretido e enquanto olhava ela voltou ao normal. Fechou o punho e uma onda de cansaço tomou conta dele. Sentiu-se estranho e fraco, como se não comesse há dias. Seus joelhos bambearam e ele sucumbiu recostando-se em uma parede. Repreensões. Assim que um pouco de força voltou, Eragon saiu cambaleante do beco, contornando os monstros mortos. Não precisou andar muito, Caddoc logo trotava a seu lado. "Ótimo, você não se feriu", balbuciou Eragon. Notou sem dar muita importância que suas mãos tremiam violentamente e que seus movimentos estavam instáveis. Ele se sentia alheio, como se tudo o que viu tivesse acontecido com outra pessoa. Eragon viu fogo na neve empinando perto de uma casa, com as narinas dilatadas e com as orelhas abaixadas, encostadas na cabeça, pronto para sair correndo. Bronn ainda estava caído e imóvel na cela. Eragon fez contato mental e acalmou o cavalo. Assim que Fogo na Neve ficou calmo, Eragon aproximou-se de Bronn. Havia um corte grande ensopado de sangue no braço direito do velho sábio. A ferida sangrava muito, mas não era profunda nem era larga. Ainda assim, Eragon sabia que tinha de estancar o sangramento antes que Bronn perdesse muito sangue. Acariciou Fogo na Neve por alguns instantes e tirou Bronn da cela. O peso era grande demais para ele e Bronn caiu pesadamente no chão. Eragon ficou chocado com sua própria fraqueza. Um grito de raiva encheu sua cabeça. Saphira apareceu mergulhando no céu e pousou violentamente à sua frente, mantendo as asas meio erguidas. Ela sibilava furiosa, seus olhos queimavam. Saphira chicoteou a cauda e Eragon recuou quando ela estalou em cima da cabeça dele. "Você está ferido?" perguntou. A raiva fervia em sua voz. "Não", respondeu enquanto colocava Bronn deitado de costas. Ela rosnou e exclamou: "Onde estão os monstros que fizeram isso? Vou fazê-los em pedaços." Ele, de um modo que demonstrava sua exaustão, apontou para a direção do beco. "Não vai adiantar nada, eles já estão mortos." "Você os matou?" Saphira parecia surpresa. Ele respondeu que sim com a cabeça. "Ainda não sei como." Com palavras sucintas, contou a ela o que aconteceu enquanto mexia em seu alforje, procurando os panos em que Zaro estava embrulhada. Saphira disse com um tom soberbo: "Você cresceu." Eragon resmungou. Ele achou um pedaço de pano comprido e cuidadosamente arregaçou a manga de Bronn. Com alguns golpes hábeis, limpou o corte e apertou-o com o pano. "Eu queria que nós ainda estivéssemos no Vale Palancar", disse a Saphira. "Lá, pelo menos, eu saberia que plantas usar para tratá-lo. Aqui não tenho a menor ideia do que posso fazer para ajudá-lo." Ele pegou a espada do chão, limpou-a e colocou-a de volta na bainha que estava na cintura de Bronn. "Devemos partir", aconselhou Saphira. "Pode haver mais Urgaus à espreita." "Você consegue carregar Bronn? A cela não vai deixá-lo cair e você poderá protegê-lo." "Consigo, mas não vou deixá-lo sozinho." "Tudo bem, voe perto de mim, mas vamos sair daqui." Colocou a cela em Saphira e pôs os braços em volta de Bronn para tentar levantá-lo.
Mas, novamente, suas poucas forças não permitiram que isso acontecesse. Safira, ajude-me. Ela passou a cabeça por cima dele e prendeu a parte de trás do manto de Brown entre seus dentes. Arqueando o pescoço, ela levantou o velho do chão como uma gata levanta seu filhote e colocou-o em suas costas. Depois, Eragon prendeu as pernas de Brown nas correias da cela e ajustou-as. Levantou o olhar quando o ancião gemeu e se virou. Brown piscou por causa da vista ofuscada, colocando a mão na cabeça. Ele baixou o olhar em direção a Eragon, preocupado. Safira chegou aqui a tempo. Eragon sacudiu a cabeça. Explicarei tudo mais tarde. Seu braço está ferido. Fiz o melhor curativo que pude, mas você precisa de um lugar seguro para descansar. Isso, disse Brown, tocando seu braço com cuidado. Você sabe onde está a minha espada. Ah, já vi que você a encontrou. Eragon terminou de ajeitar as correias. Safira levará você e me seguirá pelo ar. Tem certeza de que quer que eu monte nela? Perguntou Brown. Posso ir montado no fogo na neve. Não com o braço ferido. Em Safira mesmo, se você desmaiar, não cairá. Brown concordou com a cabeça. Sinto-me honrado. Ele segurou o pescoço dela com o seu braço bom e ela decolou de modo agitado, subindo alto no céu. Eragon afastou-se depois de ser atingido pelos golpes de vento produzidos pelas asas e voltou aos cavalos. Amarrou o fogo na neve atrás de Caddoc e saiu de Azuk voando para a trilha e seguindo em direção ao sul. O caminho levava a uma área rochosa, desviando-se para a esquerda e continuava ao longo das margens do rio Ninor. Samambaias, musgos e arbustos pontilhavam os lados da trilha. O clima embaixo das árvores era refrescante, mas Eragon não deixou que o ar reconfortante o iludisse, passando uma falsa sensação de segurança. Ele parou rapidamente para encher os odres e deixar os cavalos beberem água. Ao olhar para baixo, viu o rastro dos Razak. Pelo menos estamos na direção certa. Safira dava voltas no céu tomando conta dele. Ficou perturbado por terem visto apenas 2 Urgaus. Os aldeões foram mortos e Yuazaki foi saqueada por um bando grande. Entretanto, onde eles estavam? Talvez os que encontramos cobriam a retaguarda ou cuidavam de uma armadilha que foi deixada para quem quisesse seguir o grupo principal. Seus pensamentos se voltaram para como ele matou os Urgaus. Uma ideia, uma revelação foi se esgueirando lentamente em sua mente. Ele, Eragon, um menino de uma fazenda do Vale Palancar, havia usado magia. Magia era a única palavra que podia descrever o que aconteceu. Parecia impossível, mas ele não podia negar o que tinha visto. De alguma maneira virei um feiticeiro ou um mago, mas ele não sabia como usar o seu próprio poder novamente e desconhecia as limitações e os perigos que podiam existir. Como posso ter esta habilidade? Isso era comum entre os cavaleiros. Se Brown sabia disso, por que não me contou? Ele balançou a cabeça pensativo e confuso. Ele falou com Safira para checar o estado de Brown e para compartilhar seus pensamentos. Ela estava tão surpresa quanto ele com a relação à magia. Safira, você consegue achar um lugar onde possamos ficar? Eu não posso ver o que está muito longe daqui. Enquanto ela procurava, ele continuou a acompanhar a margem do Ninor. O chamado chegou bem na hora em que a luz do dia se esvaía. Venha! Safira enviou para ele a imagem de uma clareira oculta pelas árvores perto do rio. Eragon virou os cavalos para a nova direção e os fez trotar. Com a ajuda de Safira foi fácil achar a clareira, mas era tão bem escondida que ele duvidava que alguém mais soubesse de sua existência. Uma pequena fogueira que não produzia muita fumaça já estava acesa quando ele entrou na clareira. Brown estava sentado próximo a ela, cuidando de seu braço que mantinha em um ângulo estranho. Safira estava deitada do lado dele, seu corpo estava tenso. Ela olhou seriamente para Eragon e perguntou, você tem certeza de que não está ferido? Pelo menos no lado de fora, mas não tenho tanta certeza quanto ao resto de mim. Eu devia ter chegado antes. Não se culpe, todos nós cometemos erros hoje. O meu foi não ter ficado perto de você. A gratidão dela pelo comentário ficou evidente naquele momento. Ele olhou para Brown. Como você está? O ancião olhou para o braço. É um arranhão grande e dói terrivelmente, mas deve sarar rápido. Preciso de uma atadura limpa. Esta não durou tanto quanto eu esperava. Ferveram água para lavar a ferida de Brown, que depois amarrou um trapo limpo em seu braço e disse, preciso comer, e você também parece estar com fome. Vamos comer primeiro, conversaremos depois.
Quando a barriga deles estava cheia e aquecida, Brown acendeu o cachimbo. Bem, eu acho que chegou a hora de você me contar o que se passou enquanto eu estava inconsciente. Estou muito curioso. O rosto refletia a luz crepitante do fogo e suas espessas sobrancelhas projetavam-se, demonstrando curiosidade. Eragon apertou suas mãos nervosamente e contou a história sem acrescentar nenhum encanto. Brown ficou em silêncio o tempo todo. O rosto trazia uma expressão enigmática. Quando Eragon terminou, Brown olhou para o chão. Durante um longo tempo, o único som que se ouvia era o crepitar do fogo, até que finalmente Brown se mexeu. Você já usou esse poder antes? Não, você sabe alguma coisa sobre ele? Um pouco. Brown tinha uma expressão pensativa no rosto. Parece que estou em dívida com você por ter salvado a minha vida. Espero poder retribuir o favor algum dia. Você devia se orgulhar. Poucos escaparam ilesos depois de enfrentar seu primeiro Urgal. Mas o modo como você fez isso foi muito perigoso. Poderia ter destruído a si mesmo e a cidade inteira. Eu não tive escolha, defendeu-se Eragon. Os Urgals estavam quase em cima de mim. Se eu tivesse esperado, eles teriam me feito em pedaços. Brown mordeu com força o tubo do cachimbo, deixando nele a marca dos seus dentes. Você não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Então, me diga o que fiz, desafiou Eragon. Vivo procurando respostas para esse mistério, mas nada faz o menor sentido. O que aconteceu? Como eu poderia ter usado magia? Nunca ninguém me ensinou ou me mostrou como fazer um encanto. Os olhos de Brown faiscaram. Isso não é algo que você deveria aprender, muito menos usar. Bem, eu já usei e pode ser que precise usar de novo em uma luta, mas não poderei fazer se você não me ajudar. O que há de errado? Há algum segredo que não devo saber até ser velho e sábio? Ou será que você não sabe nada sobre magia? Rapaz, urrou Brown, você exige respostas com uma insolência que raramente é vista. Se você soubesse o que está pedindo, não teria tanta pressa em perguntar. Não me provoque. Ele fez uma pausa, depois relaxou, adotando um semblante mais gentil. O conhecimento que você almeja é mais complexo do que a sua capacidade de compreendê-lo. Eragon protestou, exaltado. Sinto como se tivesse sido jogado em um mundo cheio de regras estranhas que ninguém consegue explicar. Entendo, disse Brown. Ele pegou um pedaço de grama e começou a brincar. Já está tarde e devemos dormir, mas direi algumas coisas para que você pare de me perturbar. Esta magia, pois é magia mesmo, tem suas regras como tudo no mundo. Se você desobedecer às regras, o castigo é a morte, sem exceção. Seus atos são limitados pela sua força, pelas palavras que você sabe, pela sua imaginação. O que quer dizer com palavras? Mais perguntas, gritou Brown. Por um instante pensei que você não tinha mais nenhuma pergunta em mente, mas fez bem ao perguntar. Quando atirou nos Urgals, você não disse alguma coisa? Disse Brissinger. O fogo aumentou e um calafrio correu pelo corpo de Eragon. Algo naquela palavra o fez sentir-se incrivelmente vivo. Foi o que pensei. Brissinger vem de uma língua antiga que todas as coisas viventes falam. Brissinger vem de uma língua antiga que todas as coisas viventes falavam. Contudo, ela foi esquecida com o passar do tempo e ficou sem ser falada durante um longo período em Alagaésia, até que os elfos levaram-na de volta para o mar. Eles a ensinaram a outras raças que a usaram para fazer coisas poderosas. A língua tem um nome para cada coisa, se você conseguir achar. Mas o que isso tem a ver com magia? Interrompeu Eragon. Tudo, e isso é a base de todo o poder. A língua descreve a natureza verdadeira das coisas e não o aspecto superficial que todos veem. Por exemplo, o fogo se chama Brissinger. Esse não é apenas um nome para o fogo, este é o nome do fogo. Se você tiver força o bastante, pode usar Brissinger para que o fogo faça o que você quiser, e foi o que aconteceu hoje. Eragon pensou durante um momento. Por que o fogo era azul? Como ele fez exatamente o que eu queria se tudo que falei foi fogo? A cor varia de pessoa para pessoa, depende de quem diga a palavra. Quanto a por que ele fez o que você queria, tudo é uma questão de prática. A maioria dos iniciantes tem de dizer exatamente o que querem que aconteça. Ao ganharem mais experiência, isso não se torna tão necessário. Um verdadeiro mestre poderia dizer apenas água e criar algo completamente diferente, como uma pedra preciosa.
Você não seria capaz de entender, mas o mestre teria visto a ligação entre água e pedra e feito disso o ponto central do seu poder. A prática é mais uma arte do que qualquer outra coisa. Você fez algo extremamente difícil. Saphira interrompeu os pensamentos de Eragon. Bronn é um mágico, é por isso que ele conseguiu acender a fogueira na planície. Além de saber tudo sobre magia, ele também é capaz de fazê-la. Eragon arregalou os olhos. Você tem razão. Pergunte sobre o poder dele, mas tenha cuidado com o que vai dizer. Não é prudente implicar com quem tem tais habilidades. Se ele for um mago ou feiticeiro, quem sabe quais motivos o levaram a passar a viver em Carvahal. Eragon manteve isso em sua mente quando disse com cautela. Saphira e eu percebemos uma coisa. Você pode fazer magia, não é? É por isso que você conseguiu acender a fogueira no nosso primeiro dia na planície. Bronn inclinou a sua cabeça levemente. Sou perito até certo nível. Então por que não usou para lutar contra os Urgaus? De fato, posso citar várias ocasiões em que ela teria sido útil. Você poderia ter nos protegido na tempestade e evitado que a poeira caísse em nossos olhos. Depois de reabastecer o seu cachimbo, Bronn disse, por alguns motivos simples, na verdade. Eu não sou um cavaleiro, o que significa que até quando você está mais fraco é mais forte do que eu. E já não sou mais jovem, não sou tão forte quanto costumava ser. Está ficando cada vez mais difícil usar magia. Eragon baixou o olhar envergonhado. Sinto muito. Não sinta, disse Bronn enquanto movia o braço. E isso acontece com todo mundo. Onde você aprendeu a usar magia? Esse fato eu guardarei para mim mesmo. É suficiente dizer que foi em uma área isolada e com um professor muito bom. Posso, no mínimo, repassar o que ele me ensinou. Bronn apagou o cachimbo com uma pedrinha. Sei que você tem mais perguntas e eu vou responder a elas, mas precisa esperar pelo amanhecer. Ele se inclinou para a frente e seus olhos brilhavam. Até lá falarei algo para desencorajar quaisquer experiências. A magia consome tanta energia quanto usar os seus braços e costas. Foi por isso que você se sentiu exausto depois de destruir os Urgaus. E foi por isso que fiquei zangado. Você correu um risco enorme. Se a magia tivesse usado mais energia do que havia em seu corpo, ela o teria matado. Só devemos usar magia para as tarefas que não podem ser realizadas de um modo mundano. Como saber se um feitiço usará toda a sua energia? Perguntou Eragon assustado. Bronn ergueu as mãos. Na maioria das vezes não sabemos. É por isso que os mágicos precisam conhecer bem os seus limites e mesmo assim devem ter muito cuidado. Uma vez que você se comprometa a fazer uma magia, não é possível revertê-la, mesmo que possa matá-lo. Isto é um aviso. Não tente fazer nada até ter aprendido mais. Agora basta por esta noite. Enquanto eles esticavam seus cobertores, Saphira comentou com satisfação. Estamos ficando mais fortes, Eragon, nós dois. Logo ninguém poderá ficar em nosso caminho. Mas qual caminho vamos escolher? O caminho que quisermos, respondeu ela presunçosamente, preparando-se para dormir.